Bom dia. Eu quero saudar a todos na graça, na paz e no amor que não se pode medir no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse domingo a nossa lição vai falar sobre arrependimento. O título da lição é Arrependei-vos. O texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 1. E nós vamos ver os versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Duas grandes verdades que os evangelhos nos apresentam são: somos pecadores e pecadoras. E o perdão de Deus permanece sempre disponível a nós. Mas para alcançar esse perdão, é necessário um verdadeiro arrependimento. Isto é, mais do que mudar de opinião sobre uma escolha feita. Na Bíblia, arrepender-se tem a ver com retornar do pecado para Deus ou mudar a forma de pensar. Um dos frutos da maturidade espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer os próprios pecados, confessá-los e deixá-los. Basta só se arrepender e confessar, tem que deixar, né? Jesus falou para aquela mulher pega em adultério: vai e não peques mais. Na lição de hoje veremos alguns aspectos dessa transformação que o Espírito de Deus opera em nós por meio do arrependimento. Que é um requisito da maturidade cristã, o arrependimento. A palavra evangelho, evangelium, surgiu da tradição do Império Romano e servia para nomear a propagação das notícias de vitória e de conquistas militares. Muito mais do que divulgar notícias sobre um governo dessa terra com a sua mensagem, Jesus anunciava um novo tempo marcado pela proximidade do reino de Deus. Jesus era a boa notícia que convidava todas as pessoas ao arrependimento e à mudança. A primeira mudança é o reconhecimento de que somos pessoas pecadoras e não apenas o lamento por pecarmos. Tal reconhecimento, se genuíno, nos levará a uma mudança de vida e é a graça que nos conduz a este processo. Na perspectiva wesleyana, a fé e o arrependimento são elementos-chave não só no novo nascimento, mas em toda a jornada cristã. Atualmente, algumas igrejas têm pregado a fé sem arrependimento. Onde não houver o verdadeiro arrependimento, não há uma fé autêntica, não é? A nossa salvação, a nossa fé, a nossa vida cristã passa pela cruz. No sermão 14, Wesley define arrependimento na vida das pessoas cristãs como a possibilidade de conhecermos-nos como pecadores, como culpados e desamparados pecadores, conservando, todavia, a condição de filho de Deus. Aquele que crê em Jesus é chamado de filho de Deus. A partir dessa experiência é possível reconhecer o pecado remanescente, a culpabilidade desse pecado, a própria incapacidade para remover o pecado e suas consequências. Vejamos uma breve explicação sobre cada um desses termos. Pecado remanescente
Wesley defende que existe um arrependimento que vem a partir da convicção do pecado que permanece em nosso coração, mesmo depois da regeneração. Assim, devemos nos arrepender por pecados do coração, como o orgulho e a cobiça, de palavras e ações, de omissão e de desvios de caráter, que são os defeitos que a gente tem. A culpa, a partir de Romanos 8.1, o que fala lá em Romanos 8.1, né? Agora, porém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a partir desse texto, Wesley ensina que uma outra forma de arrependimento é reconhecer que merecemos o castigo, apesar de estarmos livres do preço do pecado. É ter a convicção de que somos culpados e culpadas e por isso dignos ou dignas de morte. Contudo, não seremos condenados ou condenadas. A impotência. Wesley trabalha essa impotência em duas perspectivas. A primeira é que as pessoas cristãs não têm maior capacidade do que as não cristãs de nutrir por si mesmas uma vida sem pecado, né? Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para isso. E a segunda é que somos incapazes de sozinhos evitar o pecado e nos libertar da culpa ou do merecimento da punição. Assim, o arrependimento na vida cristã mantém a certeza do relacionamento perdoador renovado com Deus, mesmo diante da consciência da necessidade da graça e do perdão, que são contínuos, não é? Conjugando esses dois elementos, o arrependimento na vida cristã revitaliza o nosso contínuo crescimento responsável em santidade. É um caminhar dia a dia de renovação, né? De conversão diária, não é verdade? Nós não, isso é um processo, nós já falamos isso anteriormente. Ao reconhecer o arrependimento como uma prática necessária em toda a nossa vida, Wesley evidencia que não importa quanta transformação experimentamos ao longo de nossa jornada cristã, jamais superaremos a nossa necessidade da faceta do arrependimento como parte do caminho da salvação. Deus sempre estará pronto para nos perdoar pelos pecados que cometemos, se houver arrependimento sincero. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos. Mas sua preocupação maior não está em detalhes biográficos sobre Jesus. O propósito principal deste evangelho é apresentar Jesus como o Filho de Deus, como Messias. No texto bíblico dessa lição, o evangelista Marcos traz um resumo da pregação de Cristo, iniciada logo após a prisão de João Batista. O anúncio da chegada do reino e o convite para que as pessoas se voltem ao Senhor e aceitem a sua mensagem. Nesse registro, podemos destacar 4 expressões relevantes para a nossa fé cristã. O tempo está cumprido. Jesus começa falando isso. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Veja bem que Jesus não começa o seu ministério fazendo milagres, curando pessoas. Não, ele começa o seu ministério dizendo que o tempo está próximo, né? E que é para as pessoas se arrependerem e crerem na boa nova, que é ele mesmo, a encarnação da palavra de Deus entre nós. O tempo está cumprido. Há muito o povo judeu esperava pelo reino. Para os fariseus, ele só chegaria quando a lei fosse cumprida perfeitamente. E para os essênios, um outro grupo religioso, que se fala muito pouco deles, da época, só chegaria quando o país fosse purificado ou eles, os essênios, tomassem o poder. Porém, é em Jesus que essa promessa se cumpre.
Ele é o Messias. Não há esforço humano para a chegada do reino. Ela é fruto da graça divina. O reino de Deus está próximo. Jesus inaugurou a manifestação do reino de Deus na terra. Por causa dele, as pessoas poderiam provar das bênçãos do reino ainda na vida terrena. Nós oramos no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, né? Porque o próprio Cristo já se fazia presente. Ao longo dos evangelhos, Jesus afirma que podemos esperar o dia em que o reino de Deus se manifestará a nós definitivamente. Arrependei-vos. Do grego metanoik, significa mudança da mente. E era justamente esse o chamado de Jesus. Que as pessoas tivessem uma mudança em relação ao pecado, um retorno a Deus, esperando uma transformação radical no seu modo de viver. Pois o fruto do arrependimento é o abandono do pecado. Lá em Romanos capítulo 12, 2, né, o apóstolo Paulo escreve: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação traz essa perspectiva de transformação a partir de uma mente nova, renovada. Ele destaca que esse é o caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Crede no Evangelho, né? Nós já vimos o que é Evangelho, a boa nova. A expressão creiam do grego pistevete significa confiar. Trata-se de uma confiança que leva a uma entrega, a submeter-se totalmente à vontade de Deus. Assim, Cristo nos convida a crer e confiar no Evangelho, do grego evangelion, que significa boas notícias. Na promessa de vida, salvação. Boas notícias na promessa de vida e de salvação. A palavra evangelho surgiu então na tradição romana, vimos há pouco, e servia para nomear a propagação das notícias de vitória. Quem já assistiu o filme de época já viu isso, né? Então chegava o comandante das forças que haviam conquistado uma terra ou ganho uma batalha e entrava com toda a pompa e circunstância dentro da cidade de Roma, e à frente ia um arauto anunciando a boa notícia. Ganhamos, né? A vitória foi nossa, conquistamos mais uma terra, e era para isso que servia, né? Muito mais do que divulgar informações sobre um governo dessa terra, Jesus anunciava um novo tempo, marcado pela proximidade do Reino de Deus. Afinal de contas, né? Quando Jesus foi anunciado, ele seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. O próprio Deus encarnado habitando no meio do povo, como está escrito em João capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a boa notícia, o próprio Jesus era a boa notícia. Acolher esse evangelho significava crer, responder a ele, por isso se abrir à fé e ao arrependimento. Acolher esse evangelho é acolher o próprio Jesus em nós. O arrependimento e a fé estão diretamente relacionados ao processo de se converter e aproximar-se de Cristo. Isso exige mudança de vida. Contudo, a conversão é apenas o primeiro passo da caminhada. Nós começamos a nossa caminhada com Cristo através da conversão. Ela envolve também a santificação, processo chamado por John Wesley de crescimento na graça. O arrependimento é fundamental, não apenas no momento da conversão, mas durante todo esse processo de crescimento. Vejamos o significado e as implicações do arrependimento na vida cristã como um todo.
Arrepender-se é reconhecer a nossa tendência ao pecado. Nós sabemos que tendemos ao pecado. O Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos conduz a olhar para dentro de nós e a enxergar nossa condição como pecadores e pecadoras, desde a primeira vez em que nos deparamos com ela. A partir disso, Cristo nos oferece um caminho de restauração. Ele pregava: arrependam-se e creiam no Evangelho. Está no texto que lemos de Marcos 1, capítulo 15. Para além dessa primeira experiência, o arrependimento passa a fazer parte da nossa vida, como uma espécie de autoconhecimento que nos leva a entender que ainda somos pecadores e pecadoras. E diante dos erros, produz tristeza e desejo de mudança. O apóstolo Paulo, que é um exemplo de cristão, viveu essa realidade. Em uma de suas cartas a Timóteo, ele afirma ser o pior dos pecadores, mesmo já tendo se convertido a Cristo. Arrepender-se é reconhecer nossa limitação para mudar. Além de perceber que somos pessoas pecadoras, o arrependimento passa também por entender a nossa incapacidade de remover por conta própria o nosso próprio pecado. Não depende de nós. Sozinhos nós não conseguimos fazer, né? Jesus disse que sem ele a gente não consegue nada, né? O próprio Espírito Santo de Deus é quem nos convence dos nossos erros. Diz lá em João: o Espírito vos convencerá, né, do pecado, do juízo. E nos ajuda a desenvolver frutos de uma vida que agrade ao Senhor. Vamos dar uma olhadinha na carta do apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, onde ele diz assim, né, é um texto até bastante conhecido, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Gálatas, capítulo 5, né? A partir do versículo 16, Paulo escreve assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, né, eu destaco sempre o fruto do Espírito no singular, né, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Morto está para nós, estamos mortos para o pecado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? O profeta Ezequiel escreve no capítulo 36, no versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Arrepender-se é abrir ao poder perdoador de Deus. Se por um lado somos pecadores, pecadoras,
e não há em nós mesmos caminhos para a mudança, por outro lado, Deus nos oferece o seu perdão. Não como um pretexto para pecarmos, mas como possibilidade de reconciliação com Ele. O fato de Deus nos perdoar não significa que nós temos que ficar repetindo o pecado, né? Vivendo no pecado, como algumas pessoas fazem. Ele nos perdoa e nos livra de toda injustiça, conforme está escrito lá em João, a gente até canta, né? Que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar, né? Então Ele nos perdoa e nos limpa de toda injustiça, transformando a nossa natureza pecaminosa e tendenciosa ao mal. Quando Jesus traz o conceito de novo nascimento como um critério para entrar no reino de Deus, conforme João capítulo 3, versículo 5, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele falou: é necessário nascer de novo. Ele evidencia que a nossa jornada cristã é feita de etapas, assim como a vida humana: infância, adolescência, fase adulta. Tal ideia é reforçada ao longo do Novo Testamento. Vamos conferir isso? Né? O escritor aos Hebreus escreve assim: Hebreus, aqui. Né? O escritor aos Hebreus, na carta, no capítulo 5, versículos 13 e 14, ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É necessário que a gente não fique estagnado, que a gente cresça na nossa fé. É disso que o autor de Hebreus está falando. Paulo ainda escreveu nos Coríntios, né? No capítulo 3, nos versículos de 1 a 3, né? Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Né? Faltava o crescimento espiritual. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Né? Converteu-se, recebeu Jesus e continua vivendo do mesmo jeito de antes? Não é assim, né? O apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O arrependimento possibilita o contínuo crescimento em direção à plena maturidade cristã. Acabamos de falar, é preciso crescer, né? Não é ficar sempre tomando leitinho, é crescer, né? Sempre que reconhecemos nossa limitação e nos abrimos ao agir de Deus para a mudança, crescemos espiritualmente. O arrependimento é a porta para o perdão e reconciliação com o Pai, que nos possibilita viver a nova vida proposta pelo Evangelho. Por mais que desejemos ter uma vida santa, sabemos que o pecado, ainda que não seja constante, é uma realidade na caminhada de fé. Quando reconhecemos nosso pecado, nos arrependemos e o deixamos, recebemos o perdão de Deus. Vamos ver o que João escreve, né? Está aqui bem pertinho de Pedro, né? A primeira carta de João, no capítulo 1, dos versículos 8 a 10, João escreve assim: se dissermos que não temos pecado nenhum,
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando reconhecemos, o que João escreve, o nosso pecado, nos arrependemos e o deixamos, recebemos o perdão de Deus. E continuamos a crescer, continuamos a caminhar, para nos livrar de todo o peso do pecado que nos amarra e nos impede de produzir. Vamos nos recorrer de novo aqui ao escritor, aos Hebreus, para entender isso, Escreve o autor dos Hebreus na carta, no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O inimigo, escreve Pedro, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa travar, Então, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, de uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos dessa prática constante na nossa vida cristã. O arrependimento deve ser o nosso companheiro, pois ele agrada ao Senhor e nos permite experimentar uma vida extraordinária pelo poder do Evangelho. Vou repetir. O arrependimento deve ser nosso companheiro, pois ele agrada ao Senhor e nos permite experimentar uma vida extraordinária pelo poder do Evangelho. Para a gente pensar, quais são as características de um arrependimento genuíno? Que Deus nos abençoe e nos faça entender, e que a sua palavra faça morada e seja produtiva nos nossos corações. O estudo da palavra de Deus é uma bênção na nossa vida. Falávamos ontem a respeito disso, falando sobre fidelidade. A pastora Rosana enfatizou várias vezes que nós temos que ser fiel, primeiro de tudo, na palavra de Deus. Porque é ela que nos enriquece, é ela que nos ensina, é ela que nos ajuda a nos mantermos longe do pecado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite conhecer a tua palavra. Que ela faça morada nos nossos corações, transformando as nossas vidas. Nessa manhã queremos pedir a intervenção, a sua intervenção, Senhor, pela vida da irmã da pastora Rosana, que está internada, pela vida do nosso amigo Luiz, pela vida de tantas outras pessoas, Só aqui em Ribeirão Preto, mais de 300 pessoas estão, com sintomas graves da Covid internados nos hospitais. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa família desse mal que está assolando o mundo. Abençoe-nos, dando-nos um dia na sua paz, na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Nos dê um domingo alegre, feliz, na presença do Senhor. Amém.